Muito obrigado pelo convite, pela confiança. Um prazer poder estarmos juntos. Em nome de Jesus, pastora Messia, Deus abençoe. Prazer. Que Deus continue abençoando, preservando essa igreja em nome de Jesus. Pastor Anderson, Pai do Senhor, bom revê-lo. Deus abençoe. À noite estamos juntos, para a glória de Deus. Josué, capítulo de número 4, a partir do versos de número 1, diz assim o texto bíblico: Sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes, dizendo: Tomai daqui do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco a outra banda, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar a noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes: Passai diante da arca do Senhor, o vosso Deus, ao meio do Jordão, e levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós. E quando os vossos filhos do futuro perguntarem, dizendo: O que significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor, e passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim que essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e depositaram ali. Antes de ler o versículo de número 9, quando eu era novo convertido e eu li esse texto, eu não conseguia ver um outro altar escondido. Eu somente conseguia presenciar um memorial em um altar por 12 pedras fora do Jordão. Isso para nós é comum, porque quando os filhos de Israel futuramente perguntassem o que são essas pedras, os anciãos iriam dizer: um dia Deus passou aqui conosco. Só que lendo o versículo de número 9, algo me chamou a atenção, porque também levantou Josué 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes que levaram a arca do concerto, e detalhe, ali estão até os dias de hoje. Altar público fora do Jordão é comum, todas as pessoas irão ver. A pergunta que permeia essa manhã é: por que Deus pede para Josué levantar um altar escondido dentro do Jordão? Ninguém vai ver, porque tem altares imemoriais que são públicos, mas tem altar que é só você e Deus. Eu vou repetir: tem memoriais e altares que é só você e Deus. Há orações, há testemunhos, há coisas que acontecem em nossas vidas que é só você e Deus. Há lugares em que Deus passou conosco, e esses lugares nunca mais serão os mesmos. Esses lugares não serão mais lugares comuns. Se você passasse naquele lugar que se chama Luz e encontrasse uma pedra que Jacó colocou como travesseiro, para muitos aquele lugar é simplesmente um espaço geográfico, e aquela pedra é simplesmente uma pedra. Mas se perguntasse para Jacó, ele iria dizer: para muitos é uma pedra, para mim é um memorial. Foi aqui que Deus falou comigo em visão. Se você perguntasse para Samuel, entre Mispa e Sem, o que é isto? Muitos iriam dizer: somente é uma pedra. Para Samuel ele iria dizer: para vocês é uma pedra, para mim é Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Todos nós temos um canto na nossa casa, talvez você nem mora mais naquela casa, aquele cantinho do quarto que para muitos é só um lugar, para você é um memorial. Talvez foi ali que você orou, derramou lágrimas, jejuou, só você e Deus. E quem sabe foi através daquela oração naquele cantinho que Deus respondeu, e hoje você está aqui. Para muitos é só um espaço geográfico, para você é um memorial em secreto que você levantou, e é só você e Deus. Essa nação que vai atravessar o Jordão com Josué
ela começa por intermédio de Abraão. Quando Deus desce na terra da Mesopotâmia, todos nós sabemos que a terra de Ur dos Caldeus era uma terra cosmopolita. Ela perde identidade, sofre uma miscigenação. Josué capítulo 24, do 1 ao 4, explica que Ur dos Caldeus era uma terra idólatra. O que um Deus santo vem fazer numa terra idólatra? Quando Deus desce na terra da Mesopotâmia, ele vem chamar Abraão para formar uma grande nação, mas há um detalhe: a esposa de Abraão é Sara, e o ventre de Sara é estéril. Todas as vezes que Deus quis mudar o curso da história, de um ventre estéril ele fez nascer um menino. Quando precisava formar uma grande nação, do ventre estéril de Sara, esposa de Abraão, nasce Isaac. Quando precisa do desdobramento dessa nação, do ventre estéril de Rebeca, esposa de Isaac, nasce Jacó. Quando precisa de um governador em Israel, do ventre estéril de Raquel, esposa de Jacó, nasce José. Quando precisa de um avivamento em Israel, do ventre estéril de Ana, esposa de Eucana, nasce Samuel. Quando precisa de um libertador em Israel, na tribo de Dan, esposa de Manoá, estéril, nasce Sansão. Quando ele precisa de uma voz para clamar no deserto, do ventre estéril de Isabel, esposa de Zacarias, nasce João Batista. Mas quando precisava salvar alguém, não você, mas este que não valia nada, não foi de uma estéril, eis que uma virgem. Eis que alguém já levantou a mão, eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, o teu nome é Emanuel, é Deus conosco essa manhã. Deus fez a promessa a Abraão, ele tinha 75 anos, Deus não deu com 80, iria bater no peito e dizer foi eu. Se desse com 85, iria bater no peito e dizer foi eu. Se desse com 90 em um culto de ações de graça, iria pegar o microfone e enrolar um pouquinho sobre graça, mas no final iria bater no peito e dizer foi eu. Se desse com 95 na roda de amigos, iria dizer foi eu. Paulo escreve aos Romanos e diz: Deus esperou Abraão completar 100, detalhe, e estar amortecido. Amortecido não dá para bater no peito e dizer foi eu. Amortecido é olhar para dentro de si e dizer não posso. É o cenário perfeito para Deus entrar na tua história e dizer eu posso. Vou melhorar quando esgota as possibilidades humanas. É aí que Deus entra na história do homem para dizer foi eu, para que a glória seja dele. Só de ouvir pregações do culto do domingo pela manhã tu já sabe. Essa nação vai crescer por intermédio de José na terra do Egito. E quando enterram José, 400 anos de escravidão, o faraó que se levanta não se lembra quem foi José. Quando nós estamos passando por crises, nós temos uma Bíblia na mão. Abrimos os capítulos que mais gostamos e aquela palavra mexe com a gente, aflora o nosso coração e nos dá força para caminhar um pouco mais. Os hebreus na terra de Gósen, na escravatura, não tinham Bíblia na mão. Eles tinham promessas que iriam passando pelos pais oralmente, mas tinham os ossos de José. Para muitos é loucura, mas legado enterra o homem, mas o legado sobrevive. Quando olhavam para os ossos de José, até os ossos de um homem de Deus fala. Quando olhavam, eles lembravam: Deus não nos deixará aqui. Assim como esses ossos serão levados a Canaã, nós também iremos para lá. Por causa desse aleluia,